a gente poderia perguntar, por que o Mário de Andrade? Bom, entre outras coisas, porque na ocasião em que ele aceita fazer esse projeto para o Instituto Nacional do Livro, ele estava empregado no Ministério do Gustavo Capanema, ele estava morando no Rio de Janeiro, como muitos estudiosos já divulgam e muitas pessoas sabem, ele mora no Rio de Janeiro entre 1938 e 1941, uma vez que a 31 de maio de 1938 ele se desvincula do Departamento de Cultura, onde ele era diretor do departamento e também chefe de uma das suas seções. Mesmo mantendo um dos cargos, ele se muda para o Rio de Janeiro, pois politicamente era melhor que ele ficasse à distância, uma vez que a própria saída dele do Departamento de Cultura se dá por motivos políticos, né? Naquela situação, assumia um novo secretário, que seria um posto equivalente, né? Vamos dizer assim, ao secretário municipal de cultura atual, né? Era o Francisco Patti que entrava para a função, e o Mário de Andrade então se separa do Departamento de Cultura, vai se mudar para o Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro ele vai trabalhar no Instituto Nacional do Livro, que era então chefiado pelo Augusto Meyer. E entre várias funções que ele assumiu à frente do Instituto Nacional do Livro e do Ministério do Capanema, ele aceita, então, a incumbência de fazer um projeto para a enciclopédia. Então, ele primeiro faz um projeto. Na verdade, na vida dele, ele teve 2 outros projetos. Não, na verdade não são projetos. Ele teve 2 outros exercícios que poderiam aproximá-lo um pouco do que hoje a gente entende sobre fazer uma enciclopédia, pois que ele, em 1929, dá início a um dicionário musical brasileiro, e depois eu falo um pouco mais sobre o dicionário, e já desde 1925, 1926, ele organizava para si mesmo um fichário analítico. Esse fichário analítico que é muito interessante porque ele é construído provavelmente com a colaboração do grande amigo dele, Rubens Borba de Moraes, e que tem uma chave de assuntos onde ele vai catalogando todos os livros e revistas que ele tem na casa dele. É um fichário extenso, chega a quase 10 mil fichas, dividido em 10 assuntos, já que o número 0 também é considerado uma entrada nesse modelo de fichário, e o número 9, que é o mais extenso de todos os blocos desse fichário analítico, é dedicado ao Brasil. Então, ele, como jornalista, como crítico de arte, como professor, tinha necessidade de localizar rapidissimamente os assuntos que ele usava. E assim o fichário analítico permite que ele localize onde estão essas obras. Primeiro, se ele tem o assunto, e em segundo lugar, em que lugar está esse assunto. Aliás, eu nem tinha me lembrado, mas foi bom lembrar agora, a própria indicação da localização das obras na casa dele é uma graça mesmo. Por quê? Ele morava num sobrado na esquina da Rua Margarida com a Rua Lopes Chaves, e como a família dele possuía 3 sobrados grudados um ao outro, onde morava ele e a mãe dele numa casinha, na casinha ao lado morava uma tia, e na outra casa morava uma terceira pessoa da família. A casa em que ele morava era toda ela nomeada com letras. Então, sala A, sala B, sala C. Então, o fichário analítico dele permitia até que ele localizasse em que lugar da casa dele estava determinada obra, em qual estante, em qual
prateleira e qual número dentro da sequência daquela prateleira estava a obra que ele precisava, fosse revista ou fosse livro, né? Então era um homem metódico e um homem que prezava muito pela correta localização da informação. Uma pessoa assim não é uma pessoa apenas organizada, é um homem ocupado, um homem que tem necessidade de recuperar rapidamente informação. E mais, um traço deste homem, que era um modernista, era justamente ser um polígrafo. Um polígrafo, como muitos modernistas do mundo todo, não só do Brasil, era um intelectual que se dedicava a várias artes. Por exemplo, era crítico de poesia, crítico de romances, crítico de cinema, de artes plásticas, de música, além do que ele mesmo era professor de música. Então, um homem que tinha várias funções precisava muito dos seus livros. E não só como crítico, mas também como estudioso mesmo. Por isso, um homem tão estudioso quanto ele precisava formar um acervo potente, e era isso que ele fazia. Então, quando ele ia estudar um assunto qualquer, a primeira coisa que ele fazia era organizar uma boa quantidade de obras de referência para poder embasar o seu estudo, o seu trabalho, né? Então, para o Mário de Andrade, a ideia de compulsar,